Olá, mais uma vez venho trazer a preciosa palavra do Senhor ao seu coração e na oração para que este momento seja de crescimento e edificação na sua vida. Em 1 Reis, no capítulo 17, versos de 1 a 7, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser que eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Mas passado alguns anos, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, experiência fantástica esta do profeta Elias, vivendo experiência com Deus. Não há nada mais bacana, mais interessante do que ter experiências com Deus. Nos traz crescimento, nos traz edificação. Por vezes nós ouvimos testemunhos maravilhosos de pessoas que viveram experiências com Deus e traz para a gente um fortalecimento, traz para a gente um impulso para vivermos o melhor de Deus. Mas eu começo a imaginar da gente não simplesmente conhecer o testemunho destas pessoas, como é o testemunho de Elias, mas viver a nossa experiência, viver o nosso dia a dia com o Senhor. Ouvir, mas conhecer. Conhecer e viver. Quando eu tenho a minha experiência pessoal, quando eu vivo a minha experiência pessoal, eu cresço e permito que outros cresçam. Por isso, quando você ouve um testemunho, você se alegra e você busca com maior intensidade o próprio Deus. Então, ter experiência com Deus é algo incrível. E penso que todos nós desejamos ter uma caminhada bem-sucedida no mundo espiritual. Ou seja, de viver uma boa e agradável experiência na caminhada da fé em Cristo Jesus. Viver momentos de intimidade com Deus. Sabemos que o nosso Deus é poderoso, sabemos que o nosso Deus é invencível, sabemos que o nosso Deus nos abençoa e sabemos que o nosso Deus, em toda a caminhada, Ele concede vitórias aos servos. Nós somos capazes de viver estas experiências com o nosso Deus. Mas existem alguns princípios que são relevantes para a nossa experiência com Deus, da nossa caminhada bem-sucedida com o nosso Deus. Primeiro passo, precisamos aprender a depender de Deus. Isso mesmo, depender. Porque quando vivemos experiências com Deus, entendemos que a nossa força não é nada, mas que Deus é tudo. O profeta Elias foi protegido pela mão de Deus porque ele dependeu de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Repare que o texto diz que pela manhã e ao anoitecer, os corvos traziam alimento para o profeta, porque ele aprendeu a depender de Deus. Você e eu precisamos depender de Deus. E eu quero declarar para você que o nosso Deus, ele faz o improvável aos olhos humanos. Nós temos toda uma técnica de como viver as coisas, mas o nosso Deus,
ele faz o improvável. O que aos nossos olhos é impossível. Quando dependemos de Deus, entendemos que Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Precisamos ter a nossa experiência pessoal com o poder maravilhoso do nosso Deus. Mas um outro ponto que precisamos para viver experiências com Deus é obediência. Sabe, por muitas vezes nós questionamos Deus por quê. Mas deveríamos perguntar a Deus para que estamos vivendo esta experiência, ainda que aos nossos olhos seja uma experiência complicada. Por que eu estou vivendo isso? Mas você vai ver quando ouve testemunhos que Deus tem a causa, o motivo para nos levar a viver isto. Então nós precisamos obedecer, e obedecer traz bênção para a nossa vida. Obedecer ao Senhor, obedecer à voz do Senhor, obedecer à orientação do Senhor. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a revelação de tudo quanto Ele espera de cada um de nós. Um outro ingrediente incrível para a nossa experiência com Deus é a nossa fé. O autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer viver experiência com Deus? Tenha fé. Para viver essas experiências é necessário, sem dúvida alguma, que essa fé gere intimidade com Deus. Temos que ter intimidade com Deus, falar com Deus e Deus falar com a gente. É a nossa fé que gera a intimidade, e a intimidade gera ainda mais crescimento de fé. Quantas vezes você é alcançado por experiências e que não se dá conta? E Deus está testando a nossa fé, Deus está experimentando o nosso caminhar com Ele. É através da nossa experiência com Deus que conhecemos mais de perto o poder de Deus. Temos passado um tempo de luta, um tempo de dificuldade. E é com obediência, é com fé, é com experiências que vamos ultrapassar. Nós vencemos quando temos experiência com Deus, a nossa maneira de encarar o problema. Esse é o tempo que Deus está nos permitindo viver estas experiências. É esse tempo. Elias viveu o tempo dele, nós estamos vivendo o nosso. E esse tempo, qual chamamos de pandemia, tem sido um divisor para muitos de nós. Um divisor de intimidade com Deus, de experiência com Deus. Vários irmãos, inclusive de nossa igreja, passou pelo Covid, alguns inclusive internados. Mas ao saírem, as experiências que têm me passado é de que Deus esteve com eles. E Deus estará conosco. Deus estará com você, Deus estará comigo. Viva a experiência com Deus. Vamos orar. Pai, obrigado porque tem nos permitido viver experiências e essas experiências têm nos fazido crescer na Tua presença. Abençoa-nos e olha para nós. Eu te suplico isso, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esta e outras experiências, outras reflexões que Deus tem nos proporcionado.